isso mesmo, hoje eu vou mostrar um gigante SUV de 7 lugares, o Volvo XC90. Vem comigo! Começando aqui pelo exterior do Volvo XC90, então, a gente começa de cara pelos faróis marcantes aqui, que são chamados de martelo de Thor. A Volvo tem essa marca registrada aqui nos carros da Volvo, né? A gente vê também aqui a grade, que ela teve mudança em relação às versões anteriores, porque antes a grade ela tinha uma certa profundidade e agora ela é linear no mesmo contorno do carro aqui e do para-choque. A gente vê aqui na lateral umas rodas aro 22, são rodas bem grandes, são bem bonitas também, o design ficou bem legal nessa nova versão. E aqui do lado da roda a gente tem a porta tipo 2 para carregar a parte elétrica, já que esse carro, né, é um híbrido plug-in. Então aqui com o wallbox a gente coloca no carregador, deixa carregando, que ele chega aí com uma autonomia bacana aí, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Bom, o carro ele é um SUV de porte grande, então ele mede 4,95 m, né, de comprimento total e tem 2,98 de entre-eixos. Como eu falei, é um SUV de porte grande e ele comporta até 7 pessoas, então tem bastante espaço lá dentro. E já na traseira, a gente vê que a Volvo manteve aqui a mesma silhueta da lanterna do XC90, que é marcada por esse detalhe. Ela vem mais larga aqui embaixo, ficando um pouco mais fina na parte de cima. A parte de trás aqui também se manteve bem das mesmas características, as mesmas linhas, para-choque, tampa do porta-malas. E falando em porta-malas, a gente tem aqui inclusive um excelente espaço, são quase 1.000 litros, são 995 litros de capacidade, é um excelente espaço. Mas a gente também tem as duas fileiras aqui, né? A última fileira, na verdade, com os dois bancos, dois assentos para os sexto e sétimo ocupantes. Então, quando a gente levanta essa última fileira, sobram 316 litros de capacidade. Ainda assim é muito bom, mesmo quando a gente está com a capacidade de ocupantes aqui cheia do carro. Aqui na posição de dirigir, a gente vê logo na frente aqui do cockpit, do piloto, né? A gente vê um cluster totalmente digital e também uma multimídia aqui na vertical. Uma multimídia, inclusive, que tem uma curiosidade. A gente tem Android Auto e Apple CarPlay, né, aqui via cabo. Porém, ela não necessita muito do Android Auto, porque o sistema aqui da multimídia da Volvo já tem o Android integrado. Então a gente tem diversos aplicativos aqui, Google Maps, YouTube, Spotify, YouTube Music, enfim. E aí a gente consegue até acrescentar alguns aplicativos a mais aqui, porque a gente tem a Play Store, né, a famosa loja de aplicativos aqui do Google. Então a gente consegue adicionar manualmente a partir do chip que já tem aqui integrado na multimídia. Então a gente tem um sinal de celular, não um sinal de internet, que faz com que a gente não dependa realmente de um celular para navegar, para ouvir música ou para conectar o que quer que seja aqui na multimídia. Isso é bem legal. Aí descendo um pouquinho aqui abaixo da multimídia, a gente tem alguns botões físicos, botões assim de fácil acesso, acesso rápido. Então a gente tem pisca-alerta, a gente tem os desembaçadores dos vidros aqui, tanto dianteiro quanto traseiro. Muda a faixa da música para frente, para trás, play, pause e volume. E a gente tem também aqui o botão que abre o porta-luvas, porque ali a gente não tem aquela alavanquinha comum, é um botão que a gente aperta aqui e ele desce. Descendo aqui mais no console, a gente tem o carregador por indução, né? Aqui, ó, que fica bem encostadinho, o celular não fica dançando quando a gente está dirigindo. A gente tem aqui também dois porta-copos que dá pra gente esconder, fica um apoio aqui. A gente tem a manopla do câmbio, que é em cristal, então é aquela manopla de dar o tap para trás, soltar e ela volta. A gente tem aqui o start-stop, a ignição, que é aquele botão giratório que a Volvo usa. Aqui a gente tem só o freio de estacionamento e o auto-hold. E aqui a gente tem um espaço no console que tem mais duas portas USB e tem aqui também uma 12 volts, fora que a gente tem mais duas USB-Cs na parte de trás, né, para os passageiros que vão atrás. Bom, o carro tem um excelente acabamento interno, né, um Volvo, então não tenhamos dúvidas que o acabamento é muito bom, mas tem duas coisas que fazem isso se sobressaírem, digamos assim. Então a primeira delas a gente tem uma suspensão pneumática, então ela trabalha bastante e se ajusta e adapta bastante no dia a dia, para a gente poder passar pelos percalços, buracos, lombadas. E a segunda coisa que faz com que esse carro também seja muito confortável são que os bancos aqui têm massageador. Então se a gente pegar um dia aí de uma viagem mais longa ou então pegar um trânsito mais pesado dentro da cidade,
fica tranquilo que a suspensão pneumática, junto com aqui o banco que tem massageador, vão dar conta do recado e a gente vai super bem, super confortável, né? Que é isso também, comecei falando aí do acabamento, mas a gente pega em torno de tudo isso, junta tudo e acaba sendo um carro super, hiper confortável. Mas agora vamos falar um pouquinho de powertrain, vamos falar de motor, a gente vai dar uma voltinha, porque aqui a gente não tem apenas um, e sim 2 motores. Vamos lá! E agora aqui dirigindo o SUV de grande porte, a gente vai falar do motor dele. Ele tem 2 motores, então ele tem um motor 2.0 a combustão, que tem 310 cavalos e na faixa aí dos 40 kg de torque. É um bom motor, é um motor dianteiro, né? Tração na dianteira. Mas a gente tem também um outro motor na tração traseira, né? O que acaba tornando o carro com tração integral. Só que atrás é um motor elétrico, então o carro é híbrido, é um híbrido plug-in. E o motor de trás, ele tem 145 cavalos e tem 31 kg de torque. Também é um bom motor, tem uma boa potência. Qualquer motor que a gente queira usar, independente, porque dá pra gente fazer isso, a gente vai ter uma boa performance, digamos assim. Até porque dá pra gente mesclar os 2 motores, então a gente consegue colocar aqui potência total, ele mescla os 2 motores e aí a gente tem uma potência combinada. A potência combinada já fica um patamar aí um pouco acima. Aí a gente já fica com 462 cavalos, com 70 kg de torque, e isso tudo aí atrelado a um câmbio de 8 velocidades. Ele fica bem bruto, é um carro que pesa um pouco mais de 2 toneladas, né? Então a gente acaba tendo, na verdade a potência fica de sobra. Eu peguei uns trechos de estrada com ele e assim, ele tem uma retomada espetacular. Então na hora de fazer ultrapassagem, ou até mesmo a gente precisar um pouco mais do motor, que ele demande um pouco mais, nossa senhora, ele dá conta do recado assim de sobra. E aí nós temos 2 opções então de usar aqui os motores, como eu falei antes, né? A gente consegue usar cada um avulso, então a gente consegue usar só no modo elétrico, né? O Pure, que a gente tem aqui, né? O modo puro, rodando aí em torno de 45, 47 km de autonomia. É uma autonomia um pouco mais baixa, mas assim, para dentro da cidade, ir no supermercado, levar o filho na escola, ou até mesmo ir para o trabalho, vai ser suficiente. Você vai ter o wallbox em casa para conectar o cabo, né, plug-in, então você vai carregar sempre que você chegar em casa. Ele carrega, enquanto o carro está andando, ele carrega, só que demora um pouco. É ideal para você carregar com o carro andando, ou numa descida de serra, ou na estrada, mas na cidade em si, acaba demorando um pouquinho para carregar com o carro em movimento, mas é uma boa autonomia. Agora, mesclando os motores, né, a gente usando o modo híbrido, aí o carro tem um desempenho, na verdade uma autonomia assim surreal. Até porque ele vai entender qual é o melhor momento para usar cada motor ou usar os 2 ao mesmo tempo. Ele mantém um ligado, só que ele vai tracionando com o elétrico em momentos que ele acha mais necessário. Óbvio que mais estrada do que cidade, então essa soma tem que ser prioritariamente mais a estrada, né? Vias que fluem melhor. Por quê? Porque daí sim o carro vai conseguir aproveitar bem até a regeneração da bateria em muitos momentos que a gente estiver no híbrido, estiver na estrada, pegando trechinhos de cidade ou trechinhos sinuosos de estrada que ele entenda que vai demandar mais do motor elétrico para poder poupar um pouco a gasolina. Enfim, aí é tudo de como o carro vai se adaptar ao terreno. Aí a gente consegue fazer com um tanque na casa dos 650 km de autonomia. Então a gente faz aí em média, o carro tem 70 litros de capacidade do combustível, a gente consegue fazer em média aí 11, eu cheguei a fazer até 11 km e meio com 1 litro de gasolina, e isso no modo híbrido. Então faz bem, assim, faz 650 km por porte do carro, é muito bom. Se você for pensar, né, peso e tamanho do carro, é uma autonomia muito legal. E aí a gente tem um outro detalhe também, que é o seguinte, o Volvo é o carro mais seguro do mundo, né? Óbvio que a gente tem alguns detalhes que ajudam nisso, né? A dizer que ele é o carro mais seguro do mundo. É o carro aí talvez com menos históricos de acidente, mas a gente também tem algumas questões envolvidas. Então a gente tem, assim como outros carros também tem limite de velocidade, né? Isso eletronicamente, porque o carro tem potência de sobra para passar da velocidade que ele é limitado e que é 180 km por hora. Fora que ele é equipado com diversos airbags,
com um ADA super completo. Então, inclusive a gente tem aqui um semi-autônomo. Então, se a gente estiver na estrada, o que é legal, né, de testar, a gente habilita aqui o ACC, né, o piloto automático, e aí você tira a mão do volante por alguns segundos, você percebe que ele mantém o carro totalmente na faixa. Pode estar de dia, pode estar de noite, pode estar com chuva. Eu testei inclusive um pouquinho na chuva de noite, coloquei no ACC, eu estava em média a 70, 80 km por hora, e eu tirava a mão, né, dá para você tirar a mão assim por 10 segundos, porque ele pede para você colocar a mão. Então realmente é mais um semi-autônomo, né? No Brasil a gente não tem as leis de carro autônomo, então não daria para deixar ele dirigir totalmente sozinho. Mas é isso, o Volvo é um carro super seguro, super confortável. Aqui no caso do XC90 a gente tem um baita do motor, até, né, para suprir essa demanda e o tamanho do carro. Como eu falei, ele comporta até 7 pessoas, então a gente vê e necessita realmente de um motor um pouquinho mais parrudo. Então esse foi um pouquinho aí do novo Volvo XC90, o atual do mercado. Eu vou ficando por aqui. Esse carro está custando aí pouco mais de 600 mil reais. Eu acho que é um excelente custo-benefício para tudo que ele entrega, e ainda mais se você pensar que é um carro de 7 lugares. Então a gente tem alguns carros de 7 lugares no mercado, a gente tem carros que são um pouquinho abaixo desse em questão de valor, mas assim não entregam tudo que ele entrega, né? Os carros que entregam 7 lugares realmente estão nessa faixa de preço aí junto com o Volvo XC90. Eu vou ficando por aqui, que eu ainda vou dar mais um passeio pela cidade com ele. Valeu, um abraço, até a próxima!